Hoje é a terceira mensagem da série sobre os dons. Estamos falando sobre dons espirituais, o que chamamos de dons espirituais encontrando o seu lugar no time Jesus. Para você que está novo conosco, deixa eu rapidamente lhe inteirar sobre o que significa essa série de mensagens. Entendemos e falamos no primeiro domingo do mês que cada cristão, cada um que está em Jesus e foi salvo em Jesus, recebeu pelo menos um dom. Ou outros dons, ou muitos dons. Falamos que o dom principal, dom, que tem a mesma palavra em inglês, gift, que é presente, dom e presente é a mesma coisa. O maior presente que recebemos, o melhor dom que recebemos foi o próprio Espírito Santo. E ele em nós nos trouxe alguns dons, que são habilidades, que algumas vezes vai ter a ver com por que você é assim, por que você pensa assim, por que você age assim. Esse é o seu jeito, é uma forma que Deus fez você, o qual Deus criou você neste mundo, que eu chamo de desígnio divino. Por que eu sou assim? Por que eu sei o que eu sei? Por que eu falo como eu falo? Por que eu tenho o que eu tenho? Qual o motivo disso? Isso tem um propósito. E são dons que Deus já nos deu antes da nossa salvação, já nos formou no ventre da nossa mãe, porque Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. E tem um propósito qual eu sou desse jeito e você é desse jeito. Para ocuparmos lugares que só nós poderíamos ocupar, no reino de Deus e na história. E quando falamos sobre encontrando o seu lugar no time Jesus, é que também, se estamos em Cristo, fazemos parte de uma família, de um time. Assim como na vida empresarial, precisamos encontrar o nosso lugar na empresa. Qual é a melhor maneira que eu posso contribuir para esta empresa? E isso vai ter a ver com as suas capacitações, o seu jeito, o seu temperamento. Tem gente que é bom com pessoas, então vá para a área de pessoas. Tem gente que é bom com coisas, então vá para a área de coisas, de eventos, de coisas acontecendo. A mesma forma no reino de Deus. Se eu estou em Cristo e recebi dele já alguns dons, habilidades, capacitações, por que eu os recebi? Porque Deus, ao longo da história e nesses dias, tem me dado habilidades, capacidades e dons. Por quê? Para eu contribuir com o reino de Cristo. Para encontrar o meu lugar na igreja local, que é esta que eu frequento. Para encontrar o meu lugar no reino de Cristo como um todo. Porque o ministério e a missão de Jesus não se resume aos domingos, essas 4 paredes. Elas continuam de segunda a segunda. Então, encontrando o meu lugar no time Jesus, qual é o meu papel? Como eu posso contribuir? Como eu vou jogar nessa equipe dos salvos em Jesus, na igreja? Mas também avançamos. Porque eu quero que você entenda, quando falamos dons espirituais, você pode ficar preso a uma ideia mística de espiritualidade. Há dons espirituais, são coisas místicas, para eu usar numa missão transcendente de Jeová, quando eu estiver sentindo isso naquele lugar. Não, não é isso, dons espirituais. Dons espirituais, eles atingem a sua vida como um todo. Você vai agir e vai fabricar e vai usar os seus dons que Deus te deu espirituais em toda a sua vida, os seus dias. Por exemplo, eu quero hoje aqui abrir uma gama para que você entenda a seriedade de compreender, entender e saber sobre dons espirituais. Isso, além de fazer com que você se encontre na igreja, no reino de Deus e no mundo. Escute-me aqui, quem que é casado? Levante a mão. Onde estão os casados hoje aqui? Levante a mão. Você entender sobre dons espirituais e se encontrar ali, isso pode salvar o seu casamento. Eu vou repetir, isso pode salvar o seu casamento. Tem casais que estão brigando e discutindo simplesmente pela falta de compreensão que o seu cônjuge tem um dom que ele não tem. Entendeu? Aí você casa com alguém, vamos ao domingo passado, nós falamos 7 dons de serviço. Um deles, dom da hospitalidade. Aquela pessoa que ama receber pessoas em casa. A casa nunca está vazia. Ele convida o tio, a sobrinho, o vizinho, troca os móveis, compra uma pizza. Essa pessoa ama receber pessoas. Vamos supor, é a esposa. Mas o marido, ela tem o dom da hospitalidade, mas o marido não tem. Aí ele fica, mas que coisa chata, que cultura, lá em casa não era assim. Parece uma bagunça, não tem ordem aqui. Eu chego do trabalho, tem gente que eu nunca vi na minha vida. Toda hora gastar dinheiro, compra pizza e faz isso, e quer fazer churrasco, cafezinho. Aí o marido não tem o dom da hospitalidade. Aí ele julga a esposa. E não entendeu ainda que esse é o dom dela.
Pastor, esse é o meu caso, alguém diria. O que eu faço? Entenda que se esse é o dom dela, esse é o desígnio divino dela. Ela precisa fazer isso. Deus a fez assim e colocou nessa esse coração hospitaleiro. O que você faz? Embora não tenha o dom, potencialize o dom dela e crie formas de ela conseguir exercer o dom dela. Tá bom, amor? Então aqui na agenda, vou colocar assim, sexta-feira, então, 8 horas, tá bom? Toda sexta-feira a gente convida alguém aqui para casa. No começo ele está odiando a ideia. Mas ele fala assim, não, eu tenho que contribuir para que ela exerça o dom dela. O que às vezes acontece é que um cônjuge cobra o outro o dom que ele tem, mas o outro não tem. Irmãos, isso para mim foi libertador. Quando eu entendi que a Adriana é a Adriana. Tem alguns dons que eu tenho que ela não tem. E tem alguns que ela tem que eu não tenho. E algum tempo atrás, não tão distante, eu me entristeci e me aborrecia porque eu cobrava dela uma disposição ministerial que não eram os dons dela. Então, se eu ensinava, eu queria que ela ensinasse. Se eu dou aula, eu queria que ela desse aula. Se eu fizesse isso, não, porque você é minha esposa, tem que vir junto. Mas peraí, ela não tem o dom que eu tenho. Então temos que descobrir os dons uns dos outros, entender que ele é assim, que ela é assim, e isso pode salvar o seu casamento. Lembrando ainda dons de serviço, hospitalidade, administração, misericórdia. Tem um cônjuge que é super misericordioso, já o outro não. O outro é mais racional. Ele acha aquilo uma bobagem. Ele diz, olha, você é boba. Claro que lembrando que nós tivemos avisos para todos os dons. Cuidado, esse dom tem esse aviso. Então, se os dons espirituais, meu irmão, não apenas está em uma categoria de coisas transcendentes. Não, dons espirituais é aquilo que Deus colocou em você para o ministério, para a igreja local, para o reino e para a vida. É quem você é. Quando você se encontra, entende qual é o seu dom, você caminha o caminho correto. Você para de ficar tirando tudo quanto é canto, de forma empresarial, de forma financeira, vocacional, e você foca no caminho que você é a pessoa para ocupar. Eu sou do RH, eu sou do estoque, eu sou relações comerciais, eu sou de relações transculturais, que eu sou isso. Não, é a sua vocação, são os seus dons. Eu preciso falar isso porque, às vezes, o dom espiritual fica numa gama de coisas transcendentes. Não, são coisas práticas para a sua vida. É quem você é. Domingo passado, falamos sobre dons de serviço, 7 dons de serviço. Hoje, lendo, como eu falei, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, nós falaremos sobre o que as cartas revelam, sobre 8 dons de fala, que eu vou chamar de dons de fala. E são 8. Então vamos aos nossos dons de fala espirituais. Confesso que o primeiro deles pensei em pular, mas eu pensei, se eu pular, alguém vai mandar um zap, alguém vai me incomodar, falou, pastor, não falou disso por quê? Primeiro dom de fala, apóstolo. Vou tentar ser sucinto, não polêmico, porém bíblico. Está em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Paulo vai dizer que isso é o dom do apostolado. Deixa eu deixar claro para você. Existe apóstolo com A maiúsculo e apóstolo com A minúsculo. O que é isso? Apóstolo com A maiúsculo, biblicamente, é o apóstolo designado como função. E apóstolo com A minúsculo é alguém que pode ter nuances do dom apostólico, certo? Então, apóstolos com A maiúsculo e apóstolo com A minúsculo. Vamos, então, à descrição. O ofício de apóstolo, observe, o ofício. O ofício de apóstolo refere-se aos 12 escolhidos por Jesus, que foram testemunhas oculares de sua vida e ressurreição. Então já paro aqui. Biblicamente, nós cremos que o ofício de apóstolo se resume aos 12 que Jesus escolheu. Continuo. Além do ofício, que é limitado de apóstolo para aqueles 12, há um dom espiritual menor de apóstolo ou apostolado, que se manifesta em missões, plantações de igreja, treinamento de pastores, liderança de líderes. Então, ou seja, alguém que em seu ministério engloba isso, missões transculturais, abertura e implantação de várias igrejas,
É o que hoje temos por aí, apóstolo X, apóstolo tal. Nós diríamos que há no seu ministério o dom apostólico, mas em relação à função de apóstolo, a Bíblia limita apenas aos 12. Então, titularmente, apenas aqueles 12. Jesus era alguém que tinha isso no seu ministério? Sim. Biblicamente, Hebreus 3:1 diz assim: fixe os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote a quem confessamos. A igreja de Cristo nasce aonde? Na cruz. Quem funda a igreja de Cristo? O próprio Cristo. Ele é o grande apóstolo e reuniu para si 12 apóstolos. Será que eu tenho esse dom? Pode parecer para você aqui, poxa, apóstolo? Não tem nada a ver comigo, mas será que eu tenho esse dom? Algumas perguntas. Os pastores ou líderes de ministérios procuram você para conselhos, sábios, supervisão e ajuda. Você é alguém, mesmo não sendo um apóstolo ou reconhecido, você é alguém que pessoas de liderança procuram você para pedir ajuda e conselho. Segundo, você tem profunda compaixão e preocupação pelos líderes do ministério e suas famílias. Uma nuance do ministério apostólico é alguém que se preocupa com a liderança, que se preocupa com a família do pastor. Esse é um ministério ou um dom que constrói esse dom apostólico. Terceiro, você pode efetivamente ministrar de forma transcultural. Você é alguém que tem a liberdade, conhecimento de pregar o evangelho em outras culturas, em outros idiomas. Quarto, você é um empreendedor espiritual que gosta de começar algo espiritual ou ver as coisas ministeriais crescerem. Ele diz assim, pastor, está longe de mim. Não, mas eu preciso falar, de repente tem alguém hoje aqui que está me ouvindo ou no futuro e tem essas vertentes. Quinto e último, você tem um desejo de ver as igrejas unidas em amor pelo bem do evangelho? Talvez seja esse uma resposta que possivelmente nós teríamos em comum. Eu, pelo menos, eu tenho um prazer e alegria quando eu vejo as igrejas unidas, denominações unidas, em prol de uma coisa em comum, o Evangelho de Jesus propagado. Aviso sobre esses dons. Número 1, atenção com os falsos apóstolos. Hoje muitas pessoas, homens, mulheres, se levantam dizendo, eu tenho uma visão, eu recebi uma direção, eu fui levantado como um apóstolo nessa geração. Muito cuidado. Pastor, como eu posso avaliar um falso apóstolo? Primeiro, falsos apóstolos geralmente levantam visões, ensinos, conhecimentos que não fazem referência a Jesus, nem a Deus e nem à Bíblia. É simplesmente, eu sei, eu sonhei, eu acordei, eu pensei, eu descobri. Muito cuidado com falsos apóstolos. Como eu sempre digo, irmãos, tudo que Deus fabrica, o diabo falsifica. Falei isso na primeira reflexão. Enquanto Deus está levantando pastores, o diabo está levantando lobos para as suas ovelhas. Enquanto Deus está levantando nessa geração profetas, o diabo levanta falsos profetas. O diabo quer sempre minar aquilo que Deus está fazendo para criar confusão. E biblicamente vai dizer que nos últimos dias, até mesmo os da fé, os ditos cristãos, seriam enganados por falsos profetas e falsos apóstolos. Não quero aqui ser polêmico, mas as mídias sociais e a televisão está cheio deles. Então, sobre apóstolos, cuidado com falsos ensinos. Segundo dom, Romanos 12:7, 1 Coríntios 12:28, que é o dom do ensino. O que é isso? É a capacidade de entender e comunicar a verdade bíblica de maneira clara e relevante para que haja compreensão e aplicação. Aprender, pesquisar, comunicar e ilustrar a verdade são qualidades que o indivíduo manifestará ao exercer o dom de ensinar. Essas pessoas gostam de aprender e sentem prazer em compartilhá-las com outras pessoas. Quem tem o dom de ensino, ele adora aprender. Ele adora ir a fundo, conhecer coisas novas. Mas não só isso. Ele tem uma habilidade de comunicar o que aprendeu de forma que as pessoas entendam e comecem a praticar. Ele tem, além disso, uma alegria em compartilhar, ou seja, ele não consegue reter, ele não consegue guardar segredo.
Ele aprende uma coisa, ele logo está falando sobre e ensinando alguém, sem cobrar nada. Ele ama passar conhecimento. Essa pessoa tem o dom do ensino. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Será que Jesus tinha esse dom? Todos eles. Olhamos as Escrituras, Mateus 7, 28 e 29, diz que as pessoas ficavam maravilhadas de como Jesus ensinava. Os religiosos ensinavam e poucas pessoas entendiam. Ensinava de uma forma que as pessoas não praticavam. E diziam, olha, quem é esse que ensina com tamanha autoridade? Nem os mestres da lei conseguem nos ensinar assim. Será que você tem esse dom do ensino? Você é alguém que ama compartilhar e ama estudar? Algumas perguntas. Você gosta de estudar e pesquisar? Porque antes de ser um bom professor, você precisa antes ser um bom aluno. Tem uma frase que eu falei ontem em casa com os meus filhos, que é uma frase horrível. Que a gente brinca em casa às vezes, que a gente se depara com alguns profissionais da área que nos ensinam coisas que nunca fizeram. Posso falar isso aqui porque a pessoa, creio que, nunca vai ouvir isso. Mas um instrutor de academia com os meus filhos lá onde eu moro. Na academia de manhã, treinando e tal. Aí falou meu filho assim, faz isso aqui assim, desse jeito. Aí, tá certo, rapaz, tá. Ele é professor de educação física, ele estudou para isso. Aí perguntou assim, mas tá doendo aqui, dói assim mesmo? Ele, não sei, eu nunca fiz. Aí tem uma frase que eu aprendi que é horrível, que diz assim, quem não sabe fazer, ensina. É horrível, né? Mas tem pessoas que aprenderam algo, mas nunca fizeram e estão ensinando. O que acontece é, para você ser um bom professor, você precisa antes ser um bom aluno. Tem que aprender, tem que testar. Então, você é alguém que ama estudar e pesquisar? Segundo, você gosta de transmitir a verdade bíblica aos outros? É prazer seu transmitir verdades bíblicas? Isso vai além da Bíblia. Você é alguém que ama transmitir conhecimento e verdade? Terceiro, outras pessoas vêm até você para aprender. Pessoas procuram você para aprender das Escrituras, procuram você para aprender alguma coisa, você é consultado, procurado, acessado para você ensinar as pessoas. Quarto, quando você ensina, as pessoas entendem. Porque alguém diga assim, eu amo ensinar, sou excelente professor. Pergunte aos alunos, olha, quando ele fala, eu não entendo nada que ele disse. Ele me deu uma aula sobre um negócio que até hoje eu não consegui entender o que ele ensinou. Não cheguei a conclusão alguma. Alguém pode amar e ensinar, mas ter o dom do ensino é diferente. Quem tem um dom do ensino, ele fala, explica, as pessoas vão dizer assim, ah, tá, entendi, eu li aquilo, ouvi aquele podcast, vi aquele vídeo, mas não tinha entendido. Você explicando agora, eu entendi. Dom do ensino, esse pode ser quem você é. E quinto, o seu estudo de assuntos tende a ser mais profundo, porque você é comumente curioso, você não consegue ficar no superficial. Você começou a fazer e estudar alguma coisa, você... Não, eu tenho que saber mais. Eu não me conformo em saber apenas aqui a nata. Eu quero no fundo do leite. Você é curioso. Você vê lá como criar pinto. Aí você tá, mas como é que se faz um pinto? Você é curioso. Se você é alguém assim que ama estudar e ir a fundo, esse é o dom que você pode ter. Agora, um aviso para você que tem esse dom. Comumente, pessoas que têm um dom de ensinar podem se tornar pessoas idealistas e legalistas. Isso fala muito hoje, por exemplo, na área da política. O que nós disseminamos como direita e esquerda, que está nas faculdades aí. Bom, eu sou professor, essa é uma verdade, eu ensino e me torno idealista. Me torno legalista, esse é um problema. Segundo problema, esse é o seu dom, que eu participo deste dom, então participo dos mesmos problemas. É ser impaciente com pessoas mais lentas no entendimento. Isso é um problema. Eu me lembro a época que eu dava aula de música em um conservatório. E quando a pessoa não aprendia o que eu estava ensinando, aquilo me trazia um incômodo, eu ficava sem paciência. Então, aqui para você um spoiler, quanto mais velho você fica, mais impaciente você fica. Em casa, para poder estudar com a Manuela, minha filha, fazer dever de matemática em casa, a semana, agora esse mês, ela veio do colégio com uma ideia de bilhão e milhão. Eu falei, que isso, meu Silvio Santos que a gente dá aula? Não, pai, quanto tempo você quer para ter 1 bilhão? Para ter 1 milhão? Eu falei, peraí, minha filha, é muito zero.
Mas quem tem o dom do ensino, e esse dom do ensino tem, ele gosta de aprender a estudar, às vezes nós esquecemos que nós levamos meses lendo aquilo para aprender. E quando vamos ensinar, nós temos dificuldade com pessoas que são mais lentas. Pô, eu li isso aqui em 1 hora, aprendi, estou aqui há 2 horas, ela não aprende, mas fica impaciente. Então tenha paciência com pessoas mais lentas que você, porque pode não ser o dom dela, pode não amar a estudar e ter dificuldade para aprender. Terceiro dom, Efésios 4:11, dom de evangelismo. A capacidade e o desejo de comunicar com ousadia e clareza o evangelho de Jesus Cristo para que os não cristãos possam se tornar cristãos. Os evangelistas sentem compaixão pelos perdidos e procuram entender seriamente suas perguntas e dúvidas para que possam fornecer uma resposta convincente. Um evangelista muitas vezes prefere estar com não cristãos na cultura do que estar ou sair com cristãos na ou da igreja. Esse é um evangelista. Alguém que tem um desejo de comunicar com ousadia e clareza o evangelho para pessoas não cristãs. Que procura e se empenha para dar respostas às perguntas da alma, do coração de um não cristão e de um ateu. O que ele ama é ver perdidos se salvando. O lugar que ele mais ama estar é com não cristãos, para poder compartilhar a fé. Jesus, igualmente, disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Jesus andava, jantava e comia com publicanos, pecadores, prostitutas. Os religiosos não queriam estar com as pessoas não cristãs. E por isso julgavam Jesus. Quem é esse Jesus que come com publicanos, que come pecadores? Mas ele amava estar com os perdidos, responder os perdidos. Será que você tem esse dom? Algumas perguntas. Você gosta de estar com não cristãos e compartilhar o evangelho? Você fala assim: pastor, eu não gosto de andar com gente não crente. Então esse não é o seu dom. Um evangelista gosta, entende a necessidade de sentar, comer, jantar, tomar um café com pessoas não cristãs. Qual é o intuito? Não é o sextou, não é a balada. O intuito é ouvi-los, as suas perguntas, inquietações em sua alma e, biblicamente, tentar respondê-las e trazê-la para Cristo e para a salvação. Segunda pergunta: a conversão de uma pessoa lhe traz profunda alegria? Se você é alguém, quando ouve que alguém foi salvo, que alguém se entregou a Cristo, que alguém mudou de vida, isso te alegra. É menos um no inferno, mais um no céu, eleito em Jesus. Alegria pela salvação. Esse pode ser o seu dom. Terceiro, você gosta de ensinar outros cristãos a compartilhar a sua fé? Lembrando que o dom do ensino é ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus ou sobre o conteúdo qualquer. O evangelista, ele ama ensinar as pessoas como ganhar os perdidos, como anunciar a fé cristã. Há muitas pessoas, isso aqui é fundamental dizer, há inúmeros cristãos, porcentagem aí, não tenho base de estudo para isso, mas eu vou chutar. Mais de 70% a 80% dos cristãos não sabem compartilhar a fé com os não cristãos. Não sabem. Porque muitas vezes vão usar apenas de frases de efeito, do que Deus pode fazer, mas não sabem responder às principais perguntas de um não cristão sobre a vida. Quarto, você acha fácil direcionar uma conversa com um não cristão, com alguém? Você é alguém que rapidamente, no final da história, você está conversando sobre Jesus? Esse é um dom que você tem. Você começa falando sobre pastel de carne e termina com Jesus. Começa sobre Netflix e termina sobre, falando nisso, Jesus uma vez disse: esse é o dom, evangelista. Ama as pessoas perdidas. Aviso para você. Se esse é o seu dom, há um problema, um perigo comum com os evangelistas. 2 problemas. Primeiro deles, eles tendem a se importar muito pouco com a igreja, instituição e corpo de Cristo. Porque eles pensam: eu sou um evangelista, eu sou a pessoa do para fora, das 4 paredes, e passam a negligenciar essa comunhão dos santos. Às vezes, evangelistas tendem a dizer que
não há tanta necessidade em nos encontrarmos e reunirmos domingo. O principal é estar lá fora evangelizando. As duas coisas são importantes e necessárias. Então o perigo é negligenciar o encontro e a igreja como um todo. E o segundo perigo é julgar outros cristãos que não se comportam igual a ele. Do tipo, você não é crente. Eu que sou crente. Qual foi a última vez que você falou de Jesus? Qual foi a última vez que você evangelizou? Porque eu faço, se você não faz. Você é um crente de mente gela. E julgam pessoas que não se comportam igual. Só que alguém que não tem aquele dom. Entendamos isso, irmãos. A principal confusão de casamento, família, igreja e convivência é quando nós não entendemos que podemos ter um dom e aquela outra pessoa não ter. Então, se alguém não evangeliza como você, que tem esse dom, se alguém não fala de Jesus na faculdade como você, que tem esse dom, entenda, é o seu dom, pode não ser o dom dele. Mas na hora de ensinar, é ele quem vai ensinar, porque é o dom dele. A hora de ter misericórdia e hospitalidade, é ele que vai fazer, porque é o dom dele e não o seu. Então, cuidado para você não julgar pessoas que não evangelizam como você, se esse é o seu dom. Quarto dom, pastoreio. Cuidado, Efésios 4, versículo 11. Um dom pastoral, lembrando aqui que vai além do ofício. Eu não tenho que ter um diploma de pastor para ter o dom pastoral, até porque o dom deve vir antes da sua ordenação pastoral. Um dom pastoral, também conhecido como pastoreio ou aconselhamento cristão, é para proteger, guiar, aconselhar e discipular outras pessoas. As pessoas com esse dom encontram grande alegria em ver as pessoas amadurecerem em sua fé e vencerem o pecado para que sejam saudáveis e manifestem o fruto do Espírito. Ou seja, um evangelista ama pessoas se salvando. Aí passamos daquele que foi evangelizado e chegou para Cristo. Agora entra alguém que deve ter um dom de pastoreio e cuidado. Porque o seu prazer, o desejo, o que ele ama é ver as pessoas amadurecendo. Cheguei para Cristo, agora é o processo de menino para adulto na fé. De uma vida pecaminosa e vencer os seus pecados e as suas tentações. Jesus, nosso maior exemplo. João 10:10, eu sou o bom pastor. Será que eu tenho esse dom de pastoreio, de cuidado? Algumas perguntas. Quando você corrige ou instrui alguém, esta pessoa se sente amada e ajudada? Porque isso é fundamental. Alguém que diga, pastor, eu tenho esse dom. Quem tem esse dom quando vai instruir alguém, aconselhar alguém, discipular alguém, ele não sai de lá humilhada, não sai de lá envergonhada, mas sai de lá ajudada, amada e encorajada. Segunda pergunta. Você gosta de se reunir com cristãos para ajudá-los a amadurecer na fé? Observe, o evangelista gosta de se reunir com não cristãos para apresentar-lhes a Cristo. Quem tem um dom de pastoreio, de ajuda, gosta de se reunir com cristãos de tempo em tempo para ajudá-los ao amadurecimento, o discipulado. Tomar um café lá em casa? Vamos marcar um dia para a gente trocar uma ideia? E daí ajudar a pessoa a crescer na fé, a vencer desafios na família, na luta de forma espiritual. Esse é quem você é. Terceiro, as pessoas procuram você, perseguem você por conselhos e instruções para a sua vida. Reconhecem em você alguém com esse dom e pedem ajuda. Você pode me ajudar, me dar um conselho? Você pode me mentorear, você pode me dar alguns conselhos? Esse é um dom que você pode ter. Quarto, você encontra pessoas regularmente para ajudá-las a dar os próximos passos? Vamos encontrar semanalmente, mensalmente. Eu vou te ajudar com os seus passos na fé. Esse é um dom que você tem. Quinto, você sente grande alegria em ver pessoas se curando, pessoas crescendo, pessoas amadurecendo no Espírito Santo, deixando de ser meninos. Esse é o dom que você tem. Aviso, o lado obscuro desse dom. Pessoas com dom de pastoreio, de reunir pessoas, de marcar café, de conversar, mentorear e aconselhar, pode ter um problema de misturar os níveis de relacionamento. Um mentoreado e um discípulo não necessariamente deve ser o seu melhor amigo ou frequentar a sua casa. É um discípulo. É um mentoreado. É alguém que eu tomo um café e eu ajudo.
Mas cuidado para você não misturar os relacionamentos e levar pessoas para a sua casa, como foi no domingo passado, que não estão em tempo ainda de frequentar a sua casa. Quinto dom, Romanos 12, 8 fala sobre dom de encorajamento. Irmãos, observe que só na parte de fala há uma gama de dons que vão se complementando e dando base, corpo, para a fé cristã, para a igreja e para a vida como um todo. Encorajamento. Precisamos de pessoas que nos encorajem. O encorajamento envolve motivar, encorajar e consolar os outros para que amadureçam em sua caminhada com Jesus. Ou seja, o pastor se reúne e diz: dê esse passo, faça isso, vença isso. Essa é a direção para você. O encorajador ajuda ele, o encorajando a vencer os seus próximos passos. Encorajar alguém é literalmente derramar coragem neles para fortalecê-los e sustentá-los. Os cristãos com este dom têm uma sensibilidade incomum e são atraídos por aqueles que estão desanimados em sua luta. Como resultado, as pessoas tendem a buscá-los em busca de palavras de cura, verdade graciosa e conselho compassivo. Pessoas que são encorajadoras. Você conhece alguém? Esquece você um pouco. Você conhece alguém? Levante a mão, que é assim? Encorajador? Palavra de encorajamento. Não é apenas um coach, ok? Não, vamos lá. Você vai conseguir. Eu vou te ajudar. Você vai vencer. Deus é contigo. Você pode. Vamos lá, vou estar com você. Pessoa de encorajamento. Que tem palavra graciosa de encorajamento. Jesus tinha esse dom. Jesus ensinou as pessoas, amou as pessoas, encorajou as pessoas, ensinou pessoas a deixar o seu pecado. Você tem esse dom? Número 1, algumas perguntas. As pessoas procuram você para conselhos de encorajamento? Pessoas que estão desanimadas, destruídas em sua luta financeira, familiar, conjugal, emocional, procuram você. Cara, preciso de uma palavra, você pode orar comigo, me dar uma palavra, dizer algo para mim? Vem você alguém que tem uma palavra de encorajamento? Segunda pergunta, você gosta de caminhar com pessoas que estão em meio à dificuldade? Porque quem é encorajador é aquele que quando alguém se encontra em dificuldade, todos os demais vão embora. Porque poucas pessoas querem andar junto com alguém que está fracassado, que está em crise, que está sofrendo, que está vivendo como um derrotado. É o encorajador que é atraído por pessoas nessa fase para ajudá-los, para encorajá-los. Será que você é assim e tem esse dom? Terceira pergunta. Você também é atraído por pessoas que estão sofrendo ou em necessidades? Quarto. Você é paciente e alegre com pessoas que sofrem? Lembrando que quem tem um dom do ensino vai ter um lado ruim, que é o lado da impaciência. Tem dificuldade em entender que nem todos aprendem tão rápido como ele. Agora, o encorajador, igualmente, ele tem alegria em andar com pessoas que estão sofrendo, quando ninguém mais quer andar. Ele se alegra em estar junto, em participar daquele sofrimento para ver a pessoa chegar do outro lado. Algum aviso para você, alerta se você tem esse dom e você é alguém assim encorajador. Número 1, cuidado. Peça a Deus discernimento, porque nem todos e nem tudo deve receber encorajamento. Há pessoas que estão buscando encorajamento para coisas espúrias, para as coisas más, para prejuízo de outros. Então, discernimento. É alguém que deve ser encorajado, é alguém que deve ser motivado. As intenções do seu coração são para o bem. Segunda é para você que tem esse dom de encorajamento. Pessoas com dom de encorajamento têm uma dificuldade imensa de conviver com pessoas que, diferente deles, são práticas e falam a verdade na cara. Vou te dar um exemplo. O encorajador tem que ter cuidado para não passar para o lado do bajulador. Não, você é lindo. Você vai conseguir. Não, você é capaz. Tudo isso aí tem que ter muito cuidado. Agora, imagine quando tem alguém sofrendo e você vai encorajar alguém que está, por exemplo, sofrendo com um casamento em crise. Aí você, encorajador, você vai, não, isso vai passar. Deus vai operar um milagre.
Eu posso ver pela fé Deus restaurando o seu casamento. Vamos lá, você vai conseguir, não desanima, não pede divórcio, não, tenta, vou ajudar você. É encorajador. Do outro lado, tem a pessoa que é aquele que fala a verdade, sincera, nua e crua. Está sofrendo? Está em crise? Ah, mas tinha que estar, né? Tu não comparece, não dá atenção para tua mulher, tu não paga as contas de casa. Sexta-feira chega tarde e não fala nada. Ah, queria o quê? Tem mais é que ficar divorciado mesmo, perder a família. Aí o encorajador fala assim, que isso, mas não fala assim, você destrói a pessoa. Ué, só a verdade, falei mentira. Então observe que tem que ter um equilíbrio. Lembrando do domingo passado que eu falei sobre você que tem um dom da misericórdia, não exclua o fator semeadura e colheita. Tenha misericórdia de quem está falido, mas entenda que ele está falido porque ele semeou o dinheiro dele errado. Entenda que pessoas estão sofrendo porque semearam coisas erradas. Há catástrofes como a de Petrópolis. Mas há pessoas que estão com casamento abalado porque semearam um péssimo casamento. Então misericórdia eu tenho misericórdia de você, ajudo você entendendo que você está só colhendo o que plantou. Vamos ver no que vai dar, e cremos que Deus pode fazer um milagre aí. O encorajador, vamos lá, você vai conseguir, mas nós tendemos a não gostar de pessoas práticas que falam a verdade nua e crua, às vezes dói, mas não passa da mais pura verdade. Sexto, dom de liderança, Romanos 12, versículo 8. Pessoas que têm uma visão clara e significativa de Deus e são capazes de comunicá-la pública ou privadamente, de tal forma que influenciam outros a perseguir a mesma visão. Essas pessoas tendem a gravitar em direção à posição de ponta em um ministério, por que não também em uma empresa, em como um todo. Outros tendem a ter confiança em suas habilidades. E atenção, pessoas com esse dom servem melhor aos outros liderando-os. Eles tendem a operar com um forte senso de destino. Eu vou ressaltar algumas coisas aqui. Quem tem o dom da liderança é alguém que tem visão clara de coisas ainda confusas, coisas ainda difusas, coisas ainda opacas. Ele consegue ter uma visão clara daquele futuro, aonde isso pode dar. E tem um discurso, uma capacidade de influenciar pessoas a perseguirem o mesmo alvo, liderança. Outra observação, é alguém que naturalmente orbita e gravita nas posições de chefia de uma empresa e liderança. Esse é alguém que tem esse dom de liderança. E por último, é alguém sim, que serve muito melhor na posição de líder do que de liderado. Quem tem o dom de líder, quando descobre, isso se aflora, eles passam e correm o risco de ser péssimos liderados. Porque a melhor forma dele servir e ser útil é liderando e não sendo liderado. Claro que todo líder deve ter sobre si um líder. Ninguém é alguém não liderável. Jesus era um bom líder? 2000 anos ou mais se passaram e ainda hoje Jesus é considerado o maior líder que já existiu em toda a história. Será que você tem esse dom de liderança? Perguntas. Os outros confiam em sua capacidade de liderar? Você é alguém que diz assim, ó, a visão é essa, o lugar é esse, eu posso ver um futuro claro, as pessoas confiam e seguem você. Você é um líder. Segundo, você gosta de ser a voz final de um assunto, de uma reunião, e principalmente aquele que traz para si a responsabilidade geral. Isso é um líder. Porque todo mundo quer ser líder, até que o funil aperta. Até que a responsabilidade, caso alguma coisa dê errado, é grave. Aí ninguém quer assumir. O líder, geralmente, ele vai ter habilidade de ter a palavra final e de, no final, quando todo mundo for embora, eu assumo a responsabilidade. Se der errado, podem colocar na minha conta. Isso é um líder. O líder é sempre o último a ir embora. Quarto, você tende a ter uma visão clara de um futuro melhor com o qual os outros concordam. Você é alguém que quando dá a sua visão, as pessoas dizem, é verdade, faz sentido, vamos com você. E quinto, você é alguém que tem a capacidade de construir uma equipe diversificada e talentosa
em torno de sua visão? Ditadores não têm essa habilidade. Ditadores formam uma equipe de pessoas que são simplesmente iguais a ele e fazem tudo o que ele quer. Um bom líder é aquele que consegue montar uma equipe diversificada, com pessoas com dons diferentes, com habilidades diferentes, com pensamentos diferentes, e consegue, para essas pessoas diferentes, colocar a sua visão e influenciar para que eles os sigam. Isso é ter um dom de liderança. Aviso para aqueles que reconhecem ter esse dom de liderança. Cuidado, alguns avisos. Líderes tendem a ser pessoas independentes demais e achar que não precisam de conselhos e nem de liderança. Do tipo, eu sou o último grau, eu sou o chefe, sou o líder. Líderes tendem a ser independentes e não ouvir ninguém. Segundo, líderes tendem a ser solitários. Quem tem o dom da liderança ou pratica esse dom da liderança tenderá a ter uma vida um pouco mais solitária. Então, cuidado para não caminhar sozinho. Procure outros líderes, pessoas que compartilham da mesma posição ou visão que você. E terceiro, e um aviso muito sério, pessoas com esse dom e que praticam tendem a negligenciar a sua família. Falo isso agora sim com pesquisas, porcentagens e vida prática e exemplos próximos. Não é de hoje que nós conhecemos e sabemos de grandes homens e mulheres, líderes em potencial, que perderam a sua casa, porque negligenciaram a sua família. Aí volta ao ponto que eu disse, esta série pode salvar o seu casamento. Eu já passei um pouco por isso com a Adriana. Não, você tem que ir e tem que fazer. Mas pastor, se você é um bom líder, você tem o poder de influenciá-las com a sua visão. Ok, mas eles não vão responder à mesma medida, porque eles podem ter o mesmo dom. O que eu faço? Então eu vou sozinho, eu sou solitário, ando de forma independente, como um lobo forasteiro. O que acontece? Negligencio a minha família. Porque não é só, irmãos, ter o dom da liderança. Vou chegar lá, sabedoria, conhecimento, para saber a hora de parar o pé no freio. A hora da empresa pedir umas férias, uma dispensa. Na igreja, na hora de sair do púlpito, pedir férias e parar de pregar, porque a família está em primeiro lugar nas questões que estamos falando. Então, cuidado para não negligenciar a sua família. Líder de qualquer coisa que seja, empresarial, na faculdade, lá onde você faz, no ministério e na igreja. Sétimo, correndo para terminarmos, sabedoria, 1 Coríntios 12, 8, vou ser mais rápido agora. É a percepção de pessoas e situações que não são óbvias para pessoas comuns, combinada com uma compreensão do que fazer e como fazê-lo. Observe, sabedoria é um dom de ser prático. É a capacidade de não apenas ver, mas também aplicar os princípios da palavra de Deus às questões práticas da vida pelo Espírito de sabedoria. Efésios 1:17. Essas pessoas hoje funcionam bem como treinadores, conselheiros e consultores. Eles tendem a ser muito práticos sobre o que fazer e o que não fazer. Uma comparação aqui. Enquanto os professores, ou seja, dom de ensino, amam os livros da Bíblia, como Romanos, as pessoas com dom de sabedoria gostam de livros da Bíblia como Provérbios, livros práticos. Menos intelecto e mais praticidade em sabedoria. Será que esse é o seu dom? Jesus tinha esse dom. Pessoas vão dizer assim, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, ressalvas, mais sábio que já existiu até Jesus. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 12:42, Jesus disse que ele era mais sábio do que Salomão. Será que eu tenho esse dom? Perguntas. Você tem um padrão de tomar decisões sábias para a sua vida e família primeiro? Porque não basta dizer, eu sou muito sábio. Vamos ver as decisões que você toma para o seu dinheiro, para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas coisas. Decisões sábias ou tolas? As suas decisões geralmente deterioram, estragam o que você já construiu ou potencializam? Sábio é quem consegue ser prático com a sua saúde, com o seu dinheiro, com a sua devoção, com a sua família. Segunda pergunta, você busca conselhos sábios de pessoas mais sábias do que você?
Porque é uma tolice alguém dizer que é sábio e não buscar conselhos de pessoas mais sábias. Terceiro, ao estudar a Bíblia, você se vê se movendo em direções a ações práticas. Por exemplo, professores, dons de ensino, olham a Bíblia e veem a Bíblia de forma mais intelectualizada. As pessoas com dom de sabedoria leem a Bíblia e tiram dali aprendizados e coisas práticas para aplicar na vida e aconselhar pessoas. Quarto, você fica frustrado quando as pessoas tomam decisões tolas, idiotas, que prejudicam a sua vida? Você vê lá o que seu tio fez, que sua mãe fez, que seu pai fez, a decisão que tomaram, aquilo te incomoda. Que coisa tola, que coisa idiota. Olha o que ele decidiu para o dinheiro, para a família, para a saúde, para os negócios. Isso te incomoda. Não incomoda a todos, incomoda quem tem o dom prático de sabedoria. Quinto e último. Ao tomar decisões importantes, as pessoas vêm até você para pedir oração e conselho. Quando alguém vai tomar uma decisão que é importante na vida conjugal, financeira, na saúde, antes de fazer isso, eu preciso trocar uma ideia com o pastor Sandro. É só um exemplo. Se alguém te procura antes de fazer algo importante e decisivo, é porque está já apontando que você é alguém sábio em seus conselhos. Aviso aos sábios aqui nesta noite. Sábios tendem a ser críticos ao invés de ajudantes. Tendem a ver as tolices dos outros e apenas criticar sem ajudar. Cuidado para não ser um crítico, desmerecendo as pessoas que não têm esse dom. Oitavo e último, dom do conhecimento. 1 Coríntios 12, versículo 8. Diferente da sabedoria, conhecimento é algo mais de armazenar informações. Não é prático, mas é importante. A capacidade de pesquisar, lembrar e fazer uso eficaz de uma variedade de informações sobre diversos assuntos. As pessoas adoram estudar, adoram aprender e não se contentam com o conhecimento superficial dos tópicos. Elas são obrigadas a realizar pesquisas completas e compilar suas descobertas para que outros possam se beneficiar de suas longas horas de estudo focado. As pessoas com esse dom espiritual amam a Deus com toda a sua mente. Marcos 12, 29. Porque também não citar Lucas 10. Disse Jesus: amarás o teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Algumas versões, com toda a sua capacidade intelectual. É importante nós adorarmos a Deus com conhecimento. Lembrando, irmãos, que todos os dons aqui, eles podem ser de alguma forma ativados, encontrados, nos relacionarmos com Ele, mesmo não tendo. Nós temos que buscar ser sábios em Jesus. Temos que buscar evangelizar. Temos que buscar pastorear e ajudar. Temos que buscar ter conhecimento. Mas quem tem esse dom é eficaz nesse ponto. Vivemos hoje uma geração onde há muita emoção. Permita-me falar isso para nós terminarmos. Há hoje uma geração de muita emoção, de muita alma, de muito coração, mas de pouca força e de pouco entendimento. Nós temos hoje nos cânticos cristãos muitas canções que nos levam a adorar a Deus de alma e de coração. Mas quando falamos em nos abster das coisas, resistir tentações, dizer não para a cultura e para o pecado, com toda a força que temos em Deus, somos uma geração fraca. E fraca também em conhecimento. Hoje há muitos cristãos que adoram a Deus de forma superficial, apenas de coração e alma. Não há força, que chamamos de santidade. E não há muito conhecimento e intelecto. Observe que você não precisa, não tem que ter o dom de conhecimento para conhecer as Escrituras. É por isso que estamos aqui debruçados nesses dons, buscando conhecimento sobre os dons. Porque permita-me também dizer, eu como pastor já há alguns anos, e cristão já há algumas décadas, me incomoda ver pessoas que não passaram do estereótipo cristão espiritual e infantil e amadureceram. E não amadureceram.
Pessoas que ontem estavam glorificando, estavam dando aleluias. Por que não dizer, estavam pulando, estavam chorando, mas não cresceram na graça, no conhecimento, na força, no intelecto. Aí depois ninguém entende. O que aconteceu? Cadê a pessoa? Cadê a família? Cadê o casamento? Apostatou. Saiu do aleluia para um palavrão, saiu da igreja para o botequim. O que aconteceu? Primeira coisa, pode ser alguém que nunca foi salvo, apenas frequentava uma igreja. E se esse for o seu caso hoje, ore e diga assim, Deus, eu não quero ser um frequentador de igreja, eu quero ser um salvo. Porque frequentar a igreja não nos garante a vida eterna. Só Jesus e a sua salvação nos garante a vida eterna. Tem pessoas que estão ocupando os templos, auditórios cristãos, mas nunca foram salvos. Então tem manifestações, chamamos de aparência de salvação, manifestações verbais, corporais, e deitam no chão, nada contra. Deitam no chão, pulam, rodam, saltam, mas não amadureceram o intelecto na mente, do que Deus deseja deles, da força do conhecimento. E tudo isso com o tempo se perde, porque o Evangelho de Jesus não é o Evangelho de emoções. Para você, um bom livro para você, do Timothy Keller, um bom livro, anote aí. Crer é também pensar. Isso vai para pessoas que acham que fé é simplesmente algo emocional e transcendental. Não, fé é algo intelectual, é racional. Eu só creio no que eu creio porque eu fui convencido da minha mente pelo Espírito Santo com a palavra de Deus. E quando nós agimos da emoção, o Evangelho não é emocional, irmãos. Vou falar aqui o que eu não falo já há algum tempo, mas é importante para nós hoje aqui nesta noite. O Evangelho não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Diga assim comigo, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Pastor, você sente agora Jesus aqui? Eu digo não, mas eu sei que Ele está aqui. Pastor, agora o Senhor está sentindo o Espírito Santo de Deus em você? Eu digo não, mas eu sei que Ele está aqui. Pessoas que se baseiam no que sentem, se frustram. Porque uma hora, o Espírito de Deus vai se manifestar, vai agir, você vai sentir aquela coisa no seu peito, aquela alegria, aquele prazer. Mas quando tiver um dia de luta, de tristeza, de perda, você vai dizer, o que aconteceu? Não te sinto aqui. Não é o que você sente, não é o que você percebe, é o que você sabe. Alguns dias você sentirá um gozo em sua alma, alguns dias sentirá uma dor apertando o seu peito de angústia. Mas também nesse dia, não sinta, mas saiba que você não está sozinho. O Espírito Santo continua habitando dentro de você. Jesus continua escrevendo a sua história. Não é o que eu sei. Eu não sinto Deus aqui, mas eu sei que Ele está nesse momento aqui, na pessoa do doce Espírito Santo. Conhecimento. Para nós terminarmos, você tem esse dom de conhecimento? Você é alguém que tem uma boa memória e retém e compila muitas informações? Tem gente que é impressionante. Que é impressionante. Em uma conversa, ele lembra de uma frase de um livro que leu em 1990 e dita o autor e a biografia da frase. Eu não tenho essa habilidade, confesso. Essas pessoas, será que outras pessoas frequentemente apontam a sua capacidade de conhecer e entender as coisas e a palavra de Deus? Cara, fulano é incrível, impressionante. Vem um assunto, ele cita o texto bíblico, ele cita lá o candidato, ele cita lá o presidente de 1950, é alguém com o dom do conhecimento. Mas pastor, por que serve isso? Você é alguém que tem esse dom, que você gosta de estudar, compilar as coisas, isso vai abençoar as pessoas ao acessar os seus estudos. Você é alguém que está sempre frustrado com o mau ensino de alguém que não busca conhecimento. Confesso que essa é uma coisa que me frustra. Falta de verdade e conhecimento. Quer ver uma coisa que me frustra? Grupos do WhatsApp me irritam profundamente com as fake news, com a falta de conhecimento, do tipo, gente, não vacina criança, porque olha, uma criança lá não sei aonde, em 1947, vacinou e morreu.
Me frustra, me irrita pessoas que postam coisas sem nenhum tipo de pesquisa ou conhecimento. Desinformação e mentira. Para você que é alguém assim, cheio de conhecimento, capacidade de arquivar coisas, de guardar coisas, o lado escuro, o perigo, aviso para você, 1 Coríntios 8:1, cuidado para o conhecimento não inchar você. Você ficar inchado de conhecimento e achar que você é o bambambam, que você é o cara, que ninguém conhece como você. Cuidado. Humildade. Deus agindo humildemente no seu coração. Eu termino para nós orarmos. E volto à minha introdução. Pastor, para que tudo isso nesse mês de fevereiro? Quando eu entendo os dons espirituais, isso me ajuda a me identificar qual é o meu lugar, quem eu sou. Por que Deus te fez assim? Por que Deus te deu o dom de conhecer as coisas, de arquivar e armazenar informação e não deu para mim? Por que Deus te deu um dom de influenciar pessoas, para liderar pessoas e não deu para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho? Isso é fundamental para você encontrar o seu lugar nesta igreja, no reino de Deus, na sua história e na sua família. Outra coisa, comece a partir desse mês a observar os dons nos seus filhos. Quem tem filho, levante a mão quem tem filho. Observe os dons nos seus filhos. Você poderá se alegrar em ver que a sua casa há uma multiplicidade de dons. A minha esposa é hospitaleira. Eu sou um cara que administro a hospitalidade dela. Enquanto a minha filha é da misericórdia. O meu outro filho gosta de evangelizar, gosta de estudar. Há muitos dons na sua casa. Aprenda a identificar nos seus filhos isso e potencializar para que eles cresçam e pratiquem isso para a glória de Jesus. Pastor, o que eu faço à luz disso? Esse mês, se avalie, reveja o conteúdo que nós pregamos no YouTube, no podcast. Senhor, e ore. Qual é o meu lugar, Senhor? Quem eu sou? Eu tenho isso. Eu sou isso. Isso aqui é mais forte em mim. Qual é o meu lugar? Encontre seu lugar. Nesta igreja, na sua família, na sua empresa, aonde você vive. Vamos ficar em pé. Vamos orar esta noite em nome de Jesus.